Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, do secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, e do secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, assina a medida provisória que altera a Lei Complementar número 26 de 1975 para dispor sobre a possibilidade de movimentação das contas do PIS e do PASEP, e altera a Lei número 8036 de 1990 para instituir a modalidade de saque aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Primeiro, eu agradeço a Deus, a equipe de ministros e servidores que nós temos. Trabalho, dedicação e patriotismo. Confesso que dos que me antecederam, eu fiquei muito mais emocionado com o Rubens Novaes. Até parece que ele é o mais jovem daqui. Foi um discurso mais vibrante e eu lembrei até meu tempo de deputado federal, quando ocupava a tribuna lá e descia a mamona. Mas, meus senhores, no dia de ontem, e senhoras, estivemos em Vitória da Conquista, inaugurando um aeroporto, e uma das diretrizes que nós demos é: o que for possível, não deixar a obra parada de governos anteriores. Então foi um sucesso excelente para a Bahia, para o Nordeste. Fomos muito bem recepcionados pelo prefeito local e por ACM Neto também, o prefeito de Salvador. Um gol de placa aí, meus parabéns ao povo baiano. Viemos para cá e tivemos aqui o evento do gás, né? Choque de energia. Parabéns à nossa equipe. E com todos, muitos trabalharam, mas em grande parte o nosso ministro Almirante Bento, das Minas e Energia. Amanhã, quinta-feira, estaremos em Manaus, vendo a questão da Sulframa, criado em 1967 pelo presidente Castelo Branco, eleito à luz da Constituição de 46, numa sessão da Câmara dos Deputados, no dia 11 de abril de 64, onde ele teve a honra de contar com os votos de Ulisses Guimarães e Juscelino Kubitschek. E no dia 15 de abril de 64, Castelo Branco assumiu o governo e recebeu então a presidência das mãos do então deputado federal Ranieri Mazzilli. Isso é história. Bem, voltaremos amanhã, quinta-feira. Na sexta estaremos em Goiás, uma agenda com o nosso governador Ronaldo Caiado, que tem seus problemas. Estamos buscando juntos, né, como o Paulo Guedes disse agora há pouco, solucionar essa questão. Também aproveitarei, já que estarei em Goiânia, visitarei o Comando de Operações Especiais, onde passou por lá o nosso FA, o general Ramos, bem como também o nosso líder no governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, deputado federal, também é Forças Especiais. E nós temos na atenção nas Forças Armadas. Afinal de contas, né, democracia e liberdade passa por eles. Aproveitarei a agenda também, amanhã, depois da manhã em Goiás, onde nós participaremos da formatura e declaração de aspirantes de jovens da Polícia Militar de Goiás. No sábado, uma agenda militar pela manhã no Rio de Janeiro, visitarei a casa onde o Ramos, o nosso querido vice-presidente, passou por muito tempo, a Brigada de Infantaria Paraquedista. Pessoal da equipe econômica, há algum tempo nós formávamos 1.500 paraquedistas por ano, agora estamos formando 500. Acredito que esse investimento pequeno, que é um pessoal que é temporário, é importante para a nossa pátria. Quem passa por lá e crava no peito um brevet de paraquedista, nunca mais esquece. E logo depois, como na verdade não é um triângulo, é quase uma reta, faltou a Joelina também. O senhor comandou a brigada, Joelina? Não, né?
Comandou a Brigada Paraquedista não, né? Mas é paraquedista, além de outros cursos assim, como modestamente eu tenho lá. É o nosso grande exemplo vivo, o nosso prezado Jean Heleno. E como, pelo que tudo indica, né, o triângulo Rio, São Paulo, Brasília é quase uma linha reta. A soma dos catetos aí se aproxima da hipotenusa. Eu pretendo, no final da tarde, passar por São Paulo e uma agenda extremamente positiva. Eu quero assistir o jogo Palmeiras e Vasco da Gama. Bem, fugindo da rotina, se me permite, né? Bem, quem vai comigo já sabe qual time vai ter que torcer lá. Fugindo da rotina, eu quero ler um breve pronunciamento aqui, que apesar do meu profundo conhecimento de economia, eu quero realmente seguir à risca esse evento tão importante, que é o lançamento do novo FGTS e a liberação do PIS/PASEP. Então, lendo aqui, me desculpem. O nosso povo nos deu a missão de levar adiante o projeto que envolve, dentre outras coisas, fazer com que o governo volte a servir ao povo, aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Hoje anunciamos uma importante medida que deverá acelerar a recuperação da economia, estimular o consumo das famílias e a atividade econômica do país. Estamos devolvendo aos trabalhadores o direito de sacar o seu dinheiro que está no FGTS e no PIS/PASEP. Todos serão contemplados com as medidas. Nenhum benefício existente está sendo retirado do trabalhador. Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro. Por uma decisão de governo, anunciamos uma medida que melhora a vida do trabalhador e eleva a produtividade no emprego ao reduzir a elevada rotatividade no mercado de trabalho. Hoje sabemos que há 63 milhões de brasileiros com dívidas atrasadas no Serasa. Muitas famílias têm contas atrasadas de água, luz e gás. Pensando em nosso povo, o saque imediato de R$500 por conta é focado nos mais pobres. Além disso, estamos dando mais uma opção para o trabalhador ter acesso todos os anos aos seus recursos no FGTS. Trata-se de uma mudança estrutural no FGTS. O saque aniversário, que será uma renda extra anual ao trabalhador a partir de 2020, além dos saques já permitidos. A adesão ao novo regime será opcional. Estamos aumentando a remuneração do trabalhador sem onerar empregadores. Estamos reduzindo distorções no mercado de trabalho e a má alocação de recursos. O novo FGTS e a liberação do PIS/PASEP representa a injeção de recursos na economia. Precisamos de ajuda de todos os senhores e senhoras, pois esta não se trata de uma proposta de governo, mas de Estado. É o país voltando a crescer. Ainda temos muito a avançar. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta cerimônia. Em seguida, convidamos a fazer uso da palavra o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Quero começar agradecendo a Deus, agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança e ao ministro Paulo Guedes por ter me escolhido para essa posição. Agradeço ao secretário especial Valderi Rodrigues por me dar essa oportunidade. Eu quero começar dizendo algo que pouca gente entendeu ainda. Aqui não tem uma medida, são 4 medidas estruturais. Todas as medidas anunciadas aqui são estruturais. Não tem medida de, voo de galinha. Não. Tudo foi pensado para melhorar o crescimento sustentável de longo prazo da economia. Nós temos o saque imediato, o aumento da remuneração das contas do trabalhador, o saque aniversário e algo absolutamente revolucionário que pouca gente entendeu:
o uso de recebíveis de saques do FGTS. Agradeço muito ao Banco Central do Brasil, na figura do presidente Roberto Campos Neto, por trabalharem conosco nisso também. Eu entendo a preocupação de alguns. É claro que mexer no FGTS é complicado, mas nós seguimos uma orientação básica do ministro Paulo Guedes. Talvez seja confuso, ótimo paretiano, mas é muito simples quando você explica. Para melhorar alguém, eu não posso piorar outro. E essa foi a orientação do ministro. Vamos procurar lugares onde nós podemos melhorar as pessoas e sem piorar os demais. E é por isso que eu digo para os meus amigos da construção civil: não vai faltar funding para a construção civil, não vai faltar funding para a infraestrutura, não vai faltar funding para saneamento, porque os recursos do FGTS estão preservados. Pouco antes, um colega perguntou: mas qual é a mágica? Não tem mágica. Tem teoria econômica, tem respeito com o dinheiro do povo e tem a orientação direta do ministro Paulo Guedes. De 2006 a 2016, o nosso país foi devastado por políticas econômicas erradas. Políticas estas que geraram um problema seríssimo de má alocação de recursos. Ora, quando você corrige o problema de má alocação de recursos, você tira o dinheiro de onde ele estava errado e coloca onde estava certo. É por isso que começa a sobrar dinheiro. É por isso que você consegue fazer mais com menos. Isso é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos corrigindo problemas seríssimos da economia brasileira. Um problema de má alocação e um problema de baixíssima produtividade. Eu gostaria de ressaltar a todos aqui que não há mágica. O que há são conceitos simples, porém permanentes e importantes de economia. Muitos deles ensinados por importantes professores internacionais e vários ensinados aqui por brasileiros também. Depois, na coletiva de imprensa, farei questão de ressaltar a lista de brasileiros que já alertaram do problema que nós estamos corrigindo. Nós estamos aqui com um conceito chamado renda permanente. É por isso que não é voo de galinha. O dinheiro vai para o trabalhador e continua indo. A produtividade aumenta a produção e todos ganham no final. Nós também estamos tomando um cuidado enorme com aquele trabalhador desassistido. Isso quer dizer o seguinte: nós precisamos de uma maneira para não impactar muito o trabalhador quando ele está desempregado. E nós criamos esse mecanismo. Meus amigos, aqui é a economia pelo lado da oferta. E as pessoas perguntam: o que é a economia pelo lado da oferta? É simples. É produzir mais. É produzir melhor. E assim sobra mais para todo mundo. A palavra-chave que é esquecida, de 2006 a 2016, foi esquecida do Brasil, chamada produtividade. Eu quero fazer um alerta. Durante a transição, o ministro Paulo Guedes alertou e pediu para que nós começássemos uma série de estudos para melhorar estruturalmente a economia brasileira. Esse estudo está sendo elaborado desde a transição do governo. Ele não surgiu ontem. E as pessoas podem perguntar: mas por que só agora? E aqui eu vou repetir uma grande frase que eu já ouvi: tenha um plano, confie no plano e mantenha o plano. Os ministros da área política, o presidente, o ministro da economia traçaram um plano. Previdência primeiro. Nós mantivemos o plano. E agora, às vias da aprovação, vamos para uma sequência enorme de reformas estruturantes na economia. Ontem já teve o choque da energia barata. Em breve vamos confirmar a Previdência. Antes de passar à frente, eu gostaria de agradecer publicamente os dois mentores dessa ideia. Não sou eu o mentor dela. Meu mérito foi não atrapalhar e ajudar no que era possível. Mas Vladimir Kulteles e Igor Vilas Boas, a quem eu peço uma salva de palmas, foram os elaboradores da ideia. A
Aproveito para agradecer toda a equipe da Secretaria de Política Econômica. Aqui, os holofotes estão em mim, mas quem trabalhou de madrugada, quem deixou as crianças em casa, foram vocês, não fui eu. Eu vou repetir aqui uma frase que eu ouvi a minha chefe de gabinete, Aline Dantas, tentando responder à sua filha. Ela perguntava por que a mãe estava trabalhando até aquela hora. Então, em nome de todas as mulheres, eu gostaria de endereçar esse agradecimento à Aline Dantas. Obrigado por todo o trabalho de vocês. Meus amigos, nós atacamos um problema seríssimo de má alocação de recursos. E atacando esse problema, sobrou dinheiro para a construção civil, sobrou dinheiro para a habitação, sobrou dinheiro para o Minha Casa Minha Vida. Porque essa é uma ordem direta do presidente da República e que o ministro Paulo Guedes nos lembra sempre. Nós somos diferentes. Nós temos que fazer valer a pena. Nós fomos eleitos para mudar. E nós estamos nesse time. Eu quero compartilhar com vocês alguns efeitos do que essa medida vai gerar para o brasileiro. Quando você corrige um problema de má alocação de recursos, o dinheiro estava aqui. Você tira daqui e coloca num local mais eficiente. Esse local, a economia vai crescer muito rápido. Mas isso não é um choque de demanda. Isso não é o que os outros fizeram. Nós não estamos inventando o dinheiro, não. Nós estamos pegando recursos reais da economia e colocando no lugar certo. É por isso que essas medidas são estruturais. E eu quero anunciar para vocês um pequeno rol de efeitos que vocês podem esperar em 2019 e 2020. A medida Saque Imediato liberará 30 bilhões de reais na economia em 2019. 28 bilhões do FGTS e 2 bilhões do PIS/PASEP. Então você pode perguntar, será que não é exagero, Adolfo? Não, não é. Existem 23 bilhões de recursos no PIS/PASEP. Nós estamos contando só com 2 bi. E eu tenho certeza que o presidente da Caixa Econômica, Pedro, e do Banco do Brasil, Rubem, vão mudar essa realidade e vão conseguir fazer esse dinheiro chegar muito mais longe do que jogado num lugar que ninguém está olhando. Isso, meus amigos, quer dizer o seguinte: são 42 bilhões de reais na economia no período 2019-2020. Isso é um impulso no PIB de 0,35 pontos percentuais. Não me parece um efeito pequeno. 0,35% pontos percentuais de crescimento. Isso em 2019 e 2020. Mas não para por aqui. Porque além do curto prazo, as nossas medidas têm efeito no longo prazo da economia. Em 10 anos, aumento de 2,6 pontos percentuais no PIB per capita. Aumento na população ocupada, 5,6%. Efeito acumulado no emprego, 2.900.000 pessoas vão ser empregadas na economia nos próximos 10 anos por causa do que está sendo assinado hoje aqui. E por que tem dinheiro para isso? Porque os dados mostram que o fundo do FGTS, as contribuições ao FGTS, vão aumentar em 11,3 bilhões de reais. É mais dinheiro para o trabalhador brasileiro comprar sua casa. Eu quero ressaltar que poucos notaram, mas na coletiva de imprensa, ao final dessa entrevista, nós vamos detalhar o mercado de recebíveis, um mercado bilionário que está sendo criado aqui para ajudar o trabalhador. Então, quando o trabalhador que precisa do dinheiro, ele vai conseguir acesso às melhores taxas do mercado. Vai ser um consignado feito com garantia real. Não, meus amigos, isso é muito mais do que algo conjuntural. É uma mudança na estrutura da economia brasileira. Eu quero endereçar um ponto também que chamou muita atenção na imprensa, que é sobre os R$500 que nós estamos liberando por conta do FGTS. Eu vi várias pessoas dizendo, mas só isso? Ora,
eu gostaria de ter liberado mais. Só que para fazer isso, nós teríamos que prejudicar outras pessoas. E isso não é aceitável. Nós liberamos o máximo que era possível, garantindo toda a estrutura que existe. Mas eu quero dizer algo mais. Esses R$500 por conta significam 40 bilhões de reais na economia, em 2019 e 2020. Mais de 100 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados por isso. O governo Temer liberou 44 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos liberando menos dinheiro para 4 vezes mais pessoas. É porque o nosso governo segue uma máxima muito simples, que é a que o ministro Paulo Guedes sempre diz: não existe liberalismo sem fraternidade. O nosso governo é, acima de tudo, um governo social, um governo liberal, mas que olha para a população mais pobre. Para os senhores terem ideia, R$500 é o valor, 81% das contas do FGTS tem menos de R$500. Em resumo, 81% da população, das contas do FGTS estão completamente satisfeitas com a regra que nós escolhemos. Isso quer dizer o seguinte: 54,7 milhões de brasileiros vão ter direito a pegar todo o dinheiro que eles têm no fundo de garantia. 37,3% das pessoas que têm o nome negativado, meus amigos, tem uma dívida menor que R$500. Nós estamos liberando 40 bilhões com a medida saque imediato. Existem outras. 40 bilhões é só com uma delas, saque imediato. Desses 40 bilhões que nós estamos liberando, 21 bilhões são para pessoas que têm menos de R$1.000 na conta do FGTS. 31,8 bilhões são para pessoas que têm até R$5.000 na sua conta do FGTS. Resumindo, primeiro, os mais pobres. A escolha dos R$500 como limite máximo foi para beneficiar a população mais carente e mais necessitada. Antes de encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês a regra escolhida pelo governo contra a regra que eu vi na imprensa. A imprensa começou a noticiar, e eu agradeço, porque é o papel dela noticiar mesmo. Os saques o trabalhador vai poder sacar 35% do saldo da conta. Aí passou uma semana, você liga em algumas rádios, você ouve: poxa, o governo voltou atrás, é o lobby das construtoras, agora está limitando em R$500. Não tem lobby nenhum não, senhores. Tem a preocupação com o social que marca esse governo. Quando você limita o saque a R$500, eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um trabalhador que tem R$200 no FGTS. Com a regra que esse governo escolheu, ele saca os R$200. Com a regra que o Beautiful People estava aplaudindo, ele saca R$70. Porque 35% de 200 é só 70. Vamos pegar um outro exemplo. Um trabalhador que tem R$500 de saldo no FGTS. Com a nossa regra, ele saca os R$500. Com a regra que muitos queriam, que era a regra dos 35%, esse mesmo trabalhador só sacaria R$175. O que a regra de limite de R$500 faz é que garante que todo trabalhador que tem até R$1.400 no seu fundo de garantia está melhor com a regra que nós adotamos do que com a regra que a imprensa estava aplaudindo. Trocando em miúdos, 87,7% das contas do FGTS tem saldo inferior a R$1.400. Isso quer dizer que para 87,7% das contas, a regra adotada por esse governo
de limitar os saques em R$500 é superior à regra defendida por alguns na imprensa de sacar 35%. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Ouviremos agora